Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos trabalhar as equações exponenciais. Conteúdo bem interessante, vou te ajudar bastante. Fica aí que tem uns elementos muito importantes para a gente trabalhar hoje, que eles permeiam muitos elementos do estudo da matemática. Matemática, a própria física, química, enfim. Então, bora facilitar? Vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Então, o nosso estudo de hoje são as equações exponenciais, como eu comentei, bem importantes, ela permeia muito a parte da matemática, da física, da química, enfim. E a ideia é a gente trabalhar uma relação de comparação entre expressões para a partir daí definir o valor da nossa incógnita, que é o x. Por exemplo, eu coloco aí na tela um exemplo. Ó. É uma equação que apresenta uma incógnita no expoente, no caso aqui, ó, o x está aqui, no expoente, ok? E eu mantenho uma relação de comparação das constantes. Por exemplo, lá na x igual a ao quadrado. Como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente acha o x a partir disso? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Lembrando que essa constante a vai ser um número pertencente ao conjunto dos números reais, e a gente quer achar o valor de x para que aquela igualdade que está sendo, por exemplo, no exemplo que eu coloquei aí apresentado, ela se torne verdadeira, ok? Nada melhor do que a gente trabalhar os exercícios para clarear isso, beleza? Há tempo, não esquece de curtir aí o nosso trabalho, tá? Vai lá rapidinho, dá aquele cliquezinho no curtir. Muito bem, vamos em frente? Então aqui eu trago uma primeira bateria de exercícios para a gente trabalhar esses modelos. Acompanhe comigo. Para cada equação exponencial, determine o valor de x que torna a equação verdadeira. Então, pessoal, vamos começar aqui pela letra A. Olha só, a expressão que nós temos ali. 4 elevado a x é igual a 64. Eu quero x? Como é que eu vou resolver isso aí? Então, a sacada é você sempre perceber que deve haver alguma relação entre a constante que está de um lado da expressão e a constante que está do outro lado da igualdade. Ali nós temos um 4. Será que esse 64 aqui tem relação com 4? Tem, né? Se você parar para pensar, ó, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, o 64 nada mais é do que 4 elevado à terceira. Então, essa expressão aqui a gente poderia reescrever dessa forma. Ó. 4 elevado a x igual a 4 elevado ao cubo. Pessoal, quando isto acontece, as bases você pode simplesmente simplificar. Ok? E você fica só com a relação dos expoentes, ou seja, x igual a 3. Simples assim, ok? Então, a grande jogada é você conseguir dos dois lados da igualdade criar uma situação que permita com que você corte essas bases, esse valor numérico. Quando as bases estão cortadas, você fica só com os expoentes e aí a operação matemática fica bem simplificada. Maravilha? Vamos para o segundo? Ó, o segundo já tem um grauzinho um pouco diferente. Olha só. 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo igual a 32. Nitidamente a base é 2. Então a primeira coisa, aquele 32, a gente consegue transformar numa base 2? Vamos pensar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. É 2 na quinta, ok? Então isso aqui a gente poderia reescrever assim, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 à quinta. Maravilha? Aí você pode me dizer o seguinte, mas professor, diferentemente do exercício A, agora eu tenho de um lado 2 vezes a base. Então vamos relembrar uma regrinha básica da parte exponencial, e isso a gente trabalhou em alguns vídeos que eu vou deixar ali na descrição, os links desses vídeos. Quando eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base, no caso a base é 2, e eu simplesmente somo os expoentes, ok? Então olha só que maravilha, você vai ficar agora com a expressão do jeito que a gente queria. Você ter de ambos os lados da igualdade a mesma base. Acabamos de ver que quando dos ambos os lados da igualdade eu tenho a mesma base, eu posso simplificar a base, maravilha, e aí eu passo a trabalhar só os expoentes. Vai ficar x mais 3 igual a 5. Como você quer o x, basta isolar.
o 3 está somando, passa para o outro lado diminuindo, não é isso? Ou é aquela história, né, pessoal? Na realidade, matematicamente, você diminui 3 de um lado e diminui 3 do outro para tirar esse 3, não é isso? Então, o x vai ficar 2. Esse é o valor de x que torna aquela relação lá em cima verdadeira. Quer ver a provinha real disso? Se eu jogar o x igual a 2 aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8 é 32. A igualdade está satisfeita. Percebeu? Assim como lá no exercício A, se você pegar o x igual a 3 e substituir aqui em cima, 4 ao cubo. Vimos lá, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Fechou. Maravilha? Vamos para a letra C? Na letra C eu tenho uma outra formatação. Eu tenho duas bases sendo divididas uma pela outra e igual a um termo independente lá do outro lado. Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Tudo indica que a base aqui vai ser o 3, certo? Ele é o menor dos valores. Você vai tentar reduzir os outros ao 3. Então, olha só. Evidentemente, 9 é 3 ao quadrado, então eu teria 3 elevado a 2x dividido por 3 ao quadrado. E 81, vamos lá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 3 à quarta. Perceberam? Então, olha só, agora eu construí uma situação que todos eles estão à mesma base, a base 3. E aí aqui a gente tem que lembrar uma regrinha muito importante, divisão de mesma base, porque você está percebendo que aqui tem uma divisão de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base, que é o 3, e faz o que com os expoentes? Diminui. Assim como no exercício anterior tinha produto de mesma base que você soma os expoentes, quando é divisão de mesma base, você diminui os expoentes, ok? Então a expressão ficaria desse jeito, ó. 3 elevado a 2x menos 2 igual a 3 à quarta. Bom, e aí aqui, como eu sempre brinco, né, é a hora do pulo do gato. Mesma base em ambos os lados da equação, posso cortar e eu vou ficar, então, apenas com os expoentes. Se eu puxar para cá, vai ficar 2x menos 2 igual a 4. Perceberam? Agora você ficou com uma expressão simples, está fácil de achar o x, que é o objetivo do exercício. Então, eu vou isolar o x, joga aquele 2 para o outro lado, ele passa somando, vai ficar 4 mais 2, que dá 6. Jogo o 2 para o outro lado, ele está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2, 3. Então, esse é o valor do x. Maravilha, pessoal? Está ali. Se você jogar esse x do lado de cá, você vai ter o resultado igual a 81. Faz o teste aí que você vai perceber que o resultado dará 81. Né? Ficaria se eu pegar já aqui embaixo, ó, ficaria 2 vezes 3, que é 6, não é isso? Aí tem divisão de mesma base, você diminui. 6 menos 2 é 4, 3 na quarta, que é 81. Bate certinho. Show? Maravilha? Muito bem, vamos para a segunda bateria de exercícios? Antes disso, não esquece, dá aquela curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho das notificações. Toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal. E sempre compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas para a gente poder ajudá-las. Muito bem, pessoal, vamos para o exercício 2, então? Mesma situação do exercício anterior. Para cada equação exponencial, determine o valor de x que torna a equação verdadeira. Só que essa letra D tem um componente que nos chama a atenção, que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Perceba que aqui nós temos elevado a x bases diferentes. De um lado tem 3 na x e do outro lado tem 2 na x. Quando isso acontece, pessoal, a grande sacada é você jogar tudo que tem x para um lado da expressão e o que é elementos que são termos independentes, que não dependem de x, para o outro lado da expressão, ok? Se você olhar, aqui existe um produto, certo? Você tem um produto de cada lado da expressão. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar o 2x para cá e vamos jogar o 4 para lá, de forma que eu tenha x de um lado da expressão e que eu tenha número do outro lado da expressão. Se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 3 na x sobre 2 na x igual a 9 sobre 4. Percebeu? Joguei x para um lado, número simples para o outro. Estão vendo ali, ó, eu não tenho qualquer situação que não seja esse cara que estava multiplicando passar para o outro lado dividindo e esse cara que estava multiplicando passar para o outro lado dividindo. Então, pessoal, essa expressão ela vai ficar assim, ó,
3 na x sobre 2 na x igual 9 não é 3 ao quadrado? 4 não é 2 ao quadrado? Claro, eu estou reduzindo aquelas bases que eu tenho lá em relação a x. Eu percebi que o 9 tem relação com a base 3 e que o 4 tem relação com a base 2. Bom, gente, aqui entra num ponto muito importante da matemática. Quando você tem números que apresentam o mesmo expoente, você pode agrupar. Ou seja, essa expressão aqui pode ser reescrita assim, ó. 3 meios elevado a x e do outro lado 3 meios elevado ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? X e x. Se você fizer aqui, ó, 3 elevado a x dá 3 na x, 2 elevado a x dá 2 na x. Da mesma forma aqui do outro lado. Veja que o expoente é comum, o expoente é 2. Então eu pude fazer 3 meios ao quadrado. Se você fizer a volta, 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Maravilha? E fazendo esta jogada, eu tenho mesma base dos dois lados. Aí lembram? Se tem mesma base dos dois lados, eu posso cortar, simplificar, de forma que a minha expressão simplesmente ficará x igual a 2. E esse é o resultado do exercício. Fechou? Então, cuidado. O exercício aqui tem um componente diferente. Ficou dúvida? Volta, refaz ele novamente para você conseguir pegar bem qual é o jogo ali. Se você jogar o 2 aqui em cima, olha só, ficaria 3 ao quadrado que dá 9. 9 vezes 4, 36. Do lado de cá, ficaria 2 ao quadrado que dá 4. 4 vezes 9, 36. Fechou? Beleza? Vamos para o próximo? Aqui, a diferença aqui é que agora eu joguei um expoente que está elevado a um expoente. Gente, não muda. O raciocínio é o mesmo. Quem é o número aqui que está com discrepância? Esse 625. Do lado de cá tem uma base 5. Evidentemente, eu vou ter que descobrir qual é a relação do 5 com 625. Então, vamos pensar? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ou seja, é 5 à quarta 625. Percebeu? Então, na realidade, esse número aqui eu posso reescrever assim, ó. 5 elevado a x ao quadrado é igual, deixa eu arrumar esse quadrado aqui, é igual a 5 elevado à quarta, que é 625. E aí, né, pessoal, bases iguais dos dois lados, corto, portanto, eu vou ficar com a relação dos expoentes, x ao quadrado igual a 4, como eu quero x, operação inversa, vai ficar raiz de 4, então o meu x vai dar mais ou menos 2. Mais ou menos, porque quando você tem uma raiz que você extrai, atribui-se valores positivos ou negativos. Se você jogar o x mais 2 lá em cima, ou x menos 2 ali em cima na expressão, você vai ver que vai bater certinho no resultado 625. Maravilha? Estamos chegando ao fim dessa aula. Último exercício, letra F. Fica conosco aí até o final, porque aqui também tem um detalhe bem interessante nesse exercício. Vamos lá? Letra F. Tudo com base 2. Então está mais tranquilo, não é isso? Aqui, entra aquela regrinha de agrupar. Produto de mesma base, o que você faz? Conserva a base e somos expoentes. Então, base 2, somos expoentes. Quem são os expoentes? X ao quadrado mais 2x. E do outro lado, 2 a menos 1. E aí, né, pessoal, nós caímos de novo naquela situação, mesma base de ambos os lados da equação, corto as bases, sobram só os expoentes. Então, você vai ter essa expressão aqui, ó. X ao quadrado mais 2x igual a menos 1. Mas o que você quer é o x. Então, o que você vai ter que fazer? Vai cair numa equação de segundo grau. Joga tudo para o mesmo lado, igual a zero, e você vai pelo teorema de Bhaskara para sair com o cálculo das raízes, que são os valores de x, ok? Então, acompanhe aí comigo. Vamos puxar para cá. Você terá, então, x ao quadrado mais 2x. Olha, o menos 1, se eu jogo para o outro lado, ele troca de sinal, fica mais 1, e lá do outro lado não ficou mais nada, então ficou igual a zero. E agora você vai aplicar a Bhaskara, não é isso? Para achar as raízes. É menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dentro da raiz, não é isso? Isso dividido por 2 vezes a. Lembrando sempre, né, pessoal,
que o A é o termo que está na frente do x², ele é o elemento neutro, é o 1, não é isso? O B é o termo que está na frente do x, portanto, ele é 2, e o C é o termo independente, portanto, é 1. Fechou? Vamos resolver, então? Então, o meu x será menos o B, que é 2, cuidado com o sinal, né? Mais ou menos raiz do B, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Lembre-se que isso tudo é dentro da raiz, porque isso tudo é o delta, né? O delta fica na raiz, 2 vezes o A, que é 1. Portanto, o meu x será menos 2 mais ou menos. Vamos lá, pessoal, já vou fazer direto essa raiz. 2 ao quadrado é 4. Aqui atrás, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, só que é negativo. Então vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Portanto, as raízes, tanto x1 quanto o x2, elas serão iguais. A gente já viu em aulas anteriores, quando a gente trabalhou a equação do segundo grau, vou deixar o link, no link aí, o link, perdão, desse vídeo na nossa descrição também. E então, na realidade, a gente vai ter aqui o x1 sendo menos 2 mais 0 sobre 2, e o x2 sendo menos 2 menos 0 sobre 2. Ora, nesse caso, x1 vai ser menos 2 mais 0 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. E o x2 vai ser menos 2 menos 0 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. A gente sabe disso, né? Quando o delta é 0, as raízes são iguais. Ou seja, o x é menos 1. E se você substituir o x aqui em cima por menos 1, você vai ver que vai bater no resultado que está aí. Fechou, pessoal? Maravilha? Então tá ali. Quer dizer, um vídeo importante sobre equações exponenciais. Trabalhamos alguns exemplos diferentes. Dá uma boa verificada nisso. Como eu costumo dizer, há necessidade, volte, revise o exercício até a tua completa compreensão. Ficou alguma dúvida? Vai ali nos comentários, coloca a tua dúvida que eu te atendo e respondo a tua possível dúvida. Maravilha? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e fique bem.